É igual um amigo meu uma vez falou comigo, o Rafael, ele falou, mas você já fez sexo com o espírito? Eu falei, por que você nunca fez? Não, ele riu pra caralho. É claro que eu nunca fiz, né? Eu tô narrando as histórias que Aham. acontecem. Agora, se você pega um livro, Ele Veio para Libertar os Cativos, que é da Rebecca Brown, no Mastral tem muito isso também, mas eu vou falar dos Estados Unidos para evitar problema pro meu Tá. lado. Existe tipo o concurso dentro desse grupo satânico nos Estados Unidos, que ela contou nesse livro, que é a esposa nacional de Lúcifer. Ou seja, entre as feiticeiras, tem um campeonato entre elas para ver quem que vai ser a esposa dele naquele ano. E quando ela ganha o campeonato, ele chega e arrebenta a mulher toda. Tem relação com ela, mas barbariza tudo. A gente vê isso no filme, aí é filme, né? Advogado do Diabo. O Al Pacino lá que faz o papel do diabo, ele pega a mulher lá e arrebenta. A mulher chega toda espancada e fala, pô, o cara me pegou e tal, não sei o quê. Então, você vai vendo essas lendas e vai montando o quebra-cabeça e fala, cara, deve ter um fundinho de verdade isso aí, né? Que é muito parecido. Então, por que eu tô falando isso? O cara tem relações íntimas com um ser que ele tem uma experiência como se fosse um ser físico palpável. E Entendeu? tem o último grau do fenômeno pra mim é a gravidez fantasma, né? Que é justamente aquela que a gestação é interrompida no terceiro mês. A pessoa começa a É ter sempre no terceiro mês. a pessoa começa a ter uma abduções e aí ela começa a ter ou experimentos de inseminação ou relações sexuais, pode ser os dois. E aí no terceiro mês ela aparece grávida, tem os exames, tudo certinho, como se fosse um ser humano, um feto de humano normal. No terceiro mês volta uma abdução e ela perde, some e o médico não consegue explicar por que o feto sumiu. Tem casos que deixou a placenta e deixou o cordão umbilical e o feto sumiu. Isso documentado nos Estados Unidos pela MUFON, que é uma organização lá. Caralho. Loucura, né? E aí a gente tem, por exemplo, quando a gente tava conversando sobre chupacabra ou sobre seres, antes de começar, que tu falou assim, o Grey, que no caso esse aqui Esse tá aí green, não né? tem pistola. Esse aqui tá green, não tem pistola, né? É. Mas os híbridos pode ser que eles tenham órgãos E dá uma sexuais. encaçapada na Inclusive, pessoa. olha só, tá vendo esse ETzinho aqui? Eu tenho uma magru ali, que eu quero colocar um monte desse ETzinho aqui pra galera pegar aqui no Flow. Se você conhece maneiro, alguém maneiro. que faz uns ETzinhos, não precisa ser a camisa, mas assim, um ETzinho, a gente ia achar Aí tem a legal. maquininha, né? Tem lá embaixo, já tem a maquininha, só falta colocar os bichos. E aí, cara, tem essa questão, tem pessoas que já relataram pra mim que tão viciadas em relações sexuais com o A invisível, entidade lá. né, a entidade. Uma famosa punheta. Não, a pessoa tá dormindo e ela tem relações sexuais num sonho que é mais real que a realidade, né? Basicamente é Meu isso. Deus do céu, cara. E às vezes ela acorda e tem ainda os sinais físicos, né? Eu, quando voltei do Atacama, não falei, quando eu voltei do Atacama desse experimento, eu tive um sonho que alguém tava me enforcando, eu fiquei sem ar, acordei sem ar, e eu fiquei uns 10, 15 segundos ali com, fisicamente, o enforcamento, o cachorro do meu lado, não entendendo nada, e Já o braço acordado, aqui, né? Já acordado e o braço aqui enforcando. Um braço, tu sentia Sim, como sim. se não era o tivesse... seu- Matalhão. Não era o seu próprio braço, Não, não. não. Entendi. Um braço, E uma o que pessoa. tu faz? Aí E você aí mentalizou? passou. Você mentalizou de... Eu não lembro o que eu Deus fiz. e tal. Acho que passou. Acho que nessa. Eu tava tão assustado que eu nem. Acordando, Nem né? Eu nem lembrou sabia o de- que tava acontecendo. É. E passou depois de 10, 15 segundos. né? Rolou um contra-ataque, né? Que você foi pra cima do bicho lá. né? Aí você tem que orar, pedir pra sair e tal, fazer texto, etc. Aí some, né? Caralho, que assustador essa porra, Então, mano. assim, são fenômenos, são experiências oníricas, teoricamente, Aham. mas num ambiente que é mais real do que a realidade, que às vezes transbordam para o físico, com essas questões físicas, com a questão sexual, com a questão de ferimentos, implantes, etc, entendeu? Então são seres que conseguem entrar na nossa realidade. O filme do Fred Krueger, pra mim, é o melhor filme de aliens que existe. Tá. Legal. Ele entra pelo hora do pesadelo, né? Ele entra Isso, no é pesadelo. perfeito aquilo ali. Tem relato de gente que morreu no meio de um sonho. Tem umas experimentos, não sei se é Singapura, você deve ter ouvido falar nesse caso. Começou uma epidemia de jovens que tinham sonhos e morriam de infarto nos sonhos. Os Estados Unidos foi lá e pesquisou muito isso. E tem até um nome pra esse fenômeno na época. Entendi. Esse eu não conhecia, não. Então acredito que pode acontecer sim. Mas você acha que é o quê? Anos 70, mais ou menos? É por aí, É. antigamente, umas décadas atrás, aí, 80, 70. Aí o pessoal que é medroso tá até com medo de dormir agora, né? E foi uma epidemia, porque eu acho que um foi morrendo e contando pro outro e começa assim então a criar essa coisa na cabeça, a pessoa fica pensando nisso, Aí atrai. atrai, né? E é isso que pode estar acontecendo aí. Entendi. E vocês acham, na opinião de vocês, existe um jeito. A humanidade desenvolveu em algum momento um jeito seguro de lidar com esse tipo de fenômeno?
Por exemplo, ó, o que eu quero dizer? Vocês estão falando aí do MK Ultra, né? Isso. Sim. Que são Controle mental, né? soldados psionicos ou qualquer coisa assim, né? Super soldado. Super tal, soldados, paranormal. caralho, soldado paranormal. Eu suponho que isso daí é um jeito de lidar com esse aspecto da realidade, mas ele necessariamente precisa de algum acordo ou alguma porta. Vamos lá, acessar essas possibilidades. Tu falou uma que era interessante, que era como se fosse uma espionagem à distância. Remote espionagem viewing, psíquica, né? visão Isso. remota. Que é a visão remota, né? Esse tipo de coisa, pra isso é necessário algum tipo de pacto, por exemplo? Do jeito mais leigo possível. Você tem que fazer um pacto com o diabo pra um soldado ter uma Eu parada- acredito que é um acordo, né? Porque as pessoas que têm experiência com os fenômenos, Sim. elas ganham presentes, que são determinados dons. E isso é uma das coisas que alimenta o contato com o fenômeno. Porque ele tá te ferrando, causando depressão, às vezes problemas pessoais na tua família, afetando teu cachorro, matando gato, sei lá. Mas você ganhou dons. Você tem clarividência, por exemplo. Então você começa a esquecer todos os problemas que você tem e isso não pode ser entidade de forma nenhuma que tá fazendo. É como se fosse um relacionamento doentio, né? Não é essa entidade, não é esse ser que tá fazendo e tá só me fazendo bem, que é me dando esses dons. E os O outros cara problemas todos é problema da vida. É como se ele fosse abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo, né? E ele Mas tá tirando muito mais do que dando, né? E esse fenômeno que tá dando uma clarividência ali, tirando um monte de coisa, ele tá tirando por puro sadismo ou ele se alimenta Se dessas alimenta. Eu coisas? acho que ele tá fazendo o estelionatário espiritual, né? Ele tá te dando para tomar muito mais porque ele quer se alimentar daquilo, né? É uma questão Se de alimenta. sobrevivência pro fenômeno. Eu conversei com uma pessoa, muito influente, Tipo um né? parasita, né? Como se fosse Pessoa um muito parasita. influente politicamente e tal. A pessoa tinha brigado com a família, tava em depressão, foi relaxar na floresta e aí ficou à Opa. noite, né? E aí o pôr do sol caiu e apareceram 3, geralmente aparecem 3, é um número clássico, às vezes menos, às vezes mais, mas 3 é um número que aparece muito. 3 seres, puf. Vieram numa forma de lençóis. De quê? Lençóis, como Tá. se fossem lençóis, né? Aqueles fantasmas de como se fosse. Como se fosse o clássico fantasma, né? Mas tinha um Lençóis, formatinho, uma silhueta humana. assim. Tinha as dobras como se fossem dobras de tecido, assim, Sei. sabe? Não tinham formas humanas. Não, era Era só como se fosse o um tecido pano dobrado, assim. assim. Tá. E aí, vamos ser seu amigo e tal, deu clarividência, tava começando a prever as coisas, e aí a vida dele piorou em tudo, né? Putz. Pensou Não em tirar a existe vida. uma relação em que Que seja bom. tu se dá bem, meu irmão? Não tem, não? Eu acho que pode, mas assim, vai vir em momentos da sua vida Aí em com que... Jesus só. Agora você vai pedir bem materiais, sei lá, não sei com quem você tá pedindo, quem tá concedendo isso, né? Porque às vezes as benesses materiais estão sendo dadas por um cara, por uma entidade aqui, que até foi criada por Deus também, né? Mas que tá usando o mundo material pra fazer essas barganhas, né? Então deixa eu falar uma outra coisa. Uma vez eu tava conversando com um cara que a gente tava falando sobre essas coisas. E, bom, na tese dele, era meio Aleister Crowley. Faz o que tu queres, entendeu? Isso. Tudo pode. Liberdade total. Isso, faz o que tu queres. E nesse sentido, tu lida com consequência do que tu faz. Né? Ação e reação. Pois é, mas essa ação e reação, pela conversa que a gente estava tendo, tem muito a ver com o tanto que eu, que estou fazendo algum tipo de pacto, ou algum tipo de aliança, estou disposto a aceitar. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Psicopata vai muito longe disso aí. E aí, então, aí eu perguntei, pô, mas não tem uma... Mas tá, e aí em algum momento isso pega? Roubar no jogo. Roubar no jogo. Lembrei dessa conversa. Lembra? Lembrei. Em algum momento pega e o cara falou... Não, dá pra dar um olé, né? Dá pra dar um olé, mané. Aí todo mundo na mesa. Dá, não. E não dá. Então, uma hora a conta chega. Então, tu é da opinião que uma hora a conta chega. Não tem como. A única maneira do cara fazer isso, eu não sei se é a mentalidade dele, é o cara não morrer. Porque na hora que morre não tem como. É o cara fazer a transmigração da alma. Na hora que ele tá velho, ele pula pra um corpo mais novo, pula pra um corpo... Ele não explicou pra gente como é que faria isso, mas eu acho que é isso. Você vai dando esse olé e contornando a morte. Mas de qualquer forma, a conta chega porque... Então...
Por isso que os caras poderosos do Mas Vale não do impede de Silício morrer de acidente, né? Por exemplo. não impede. Mas Uma tragédia, né? é por isso que os caras estão buscando tanta imortalidade, né? A longevidade, tecnologia de extensão da vida. Porque o cara tá meio que adiando essa fatura Pra do conta cartão não de... chegar, né? A fatura, ele tem que pagar a fatura. Entendeu? Por isso que eles buscam essa imortalidade aí. Pra não ter que sentar lá no banco de réu e prestar conta com a chefia. Talvez seja isso, porque o cara não revelou, né? E aquelas histórias antigas pra caralho, de teoria da conspiração, que tem por exemplo, Pacto da Xuxa. Isso é uma pira de um outro tempo, não é? Não, isso é comum, né, cara? Existe até hoje. Essas celebridades aí sempre fazem. Não tô falando da Xuxa, não. Mas a Katy Perry, por exemplo, ela fala: eu era evangélica, meu pai é pastor, né? Você tem até o CD dela, Kate Hudson, que é o nome dela. E aí ela falou: eu comecei a ver uns clipes da MTV e falei: eu quero essa vida pra mim. E foi aí que eu fiz um pacto com o diabo, ele vendi minha alma e tô nessa vida aí. O Bob Dylan falou Bob uma Dylan parada falou parecida. explícito. Falou né? explícito, é. Bob Dylan, o cara falou: você já é tão rico, por que você ainda faz show aí com 80 anos? Ele falou: por causa do meu compromisso. Compromisso com o quê? Ele falou: com o comandante, né? Ele, que comandante? Desse mundo? Ele falou: desse mundo e do mundo que a gente não vê. Os caras, mas quem? Ele, pô, tu falou o diabo. Você quer que eu fale com o diabo? O pacto que eu fiz com o diabo. Que ele tem que continuar fazendo show pra divulgar o evangelho do capeta lá, né? Mesmo ele não querendo mais, porque se parar, ou ele faz um pacto novo com Jesus muito bem feitinho, ou ele vai ter que fazer sauna lá no subsolo, lá, né? O outro que fez também, mas ele não fez esse pacto, ele fez magia para acontecer coisas materiais, né? Foi o vocalista do Megadeth, né? Ah, é, ele Bruce. fala, né? É, Não, é o... Como é que O é? Dave Blaze. Mustaine. Ah, O Mustaine, não, né? o Dave Mustaine Mustaine. Ah, do Megadeth? Megadeth. Nossa, porque eu fui para o Maiden. Iron Maiden é punk também. E aí ele fala Tu assim, falou Megadeth, eu entendi ele fala Iron assim, Maiden. O, Iron Pô, Man- tinha o um- Bruce Dickinson manja muito de Aleister Crowley e ele escreveu o roteiro de um filme que é Chemical Wedding, que é a história do Aleister Crowley. Interessante. Mas quem for assistir, toma cuidado, tem cenas de bruxaria pesada e tem cenas de nudez também. Mas peraí, o Dave Mustaine, eu sou fã do Dave Mustaine, cara. Ele Não, falou mas no ele virou podcast, cristão, ele virou cristão depois. Ele falou no podcast o seguinte, ele pegou um livrinho de bruxaria e aí ele tinha um amiguinho que batia nele no colégio, ele falou, pô, vou mandar esse cara aí. E o cara foi. É. Ele dá certo. Aí ele era o mais feio do colégio, todo sardento, Pegar ele as ruivo, menininhas. todo mundo sacaneava ele. E ele fez uma magia pra conquistar a garotinha que era mais bonita e aí colou nele. Aí começou a evoluir. É. Só que Ele as começou, entidades... ih, caralho, funciona. E aí foi subindo, as entidades começaram a visitar, né? É. A atormentar. E ele Aí teve veio a que... conta, né? Porque Aí ele teve foi que cortar. expulso do Megadeth, né? Do Metallica. Ele Metallica, era né? guitarrista do Metallica, Aham. foi demitido. E até hoje ele não digeriu bem isso, né? Ah, o Megadeth é muito melhor, eu acho. Salve Mustaine. Eu acho. Eu gosto mais. Mas eu conversando com o Andreas E é- Kisser, ele me deu uma aula de Metallica. Aí eu. Tudo bem, eu entendo. Mas aqui, Falando a favor, né? ele acha muito mais legal o Metallica que o Megadeth. E aí o cara, Mustaine mas para a é, entrevista mas é. assim, foi com o Ryan, que era até a gente da CIA, o podcast. Deve ser ainda, né? É, Era, o não. Sean Ryan Sean Show. Ryan. Sean Ryan. Ele olha pra ele assim. Aí ele fala, tem uma parada aí do lado É. esquerdo teu. Aí ele começa a olhar assim, para de falar. Olhando pra É. cima da cabeça dele assim. O que foi? O que você tá É. olhando, Mustaine? Tem Tem uma um aura negócio aí, aí. tem uma aura aí roxa. Você já teve algum problema do Já teve lado algum- esquerdo? É. Porque o bicho tá do lado esquerdo. Então Ele ainda... nunca tive problema, não. Ele não é bobo, não. Enxerga bem, né? É. Mustaine Então, conhece. eu acho uma pira esses bagulho dos caras que conseguem ver, não necessariamente nítido, mas ver algo, né? Como você tá dizendo que o Mustaine disse que tava vendo uma parada Mas no se cara. você cismar com ver, você vai ver, cara. Entendeu? Assim, com Deus, principalmente. Comigo é com Deus, né? Eu não vou indicar o cara a fazer pacto com coisa das trevas. Mas, assim, se você começar a andar com a galera que tá nessa vibe, você vai ver várias paradas. Mas em que medida isso é importante também, Então, Daniel? eu não valorizo tanto. Pois eu é, não sei fico, se é eu importante. quero ver. Ao contrário, eu começo a ver sem querer ver. Mas às vezes é importante que aí Deus te dá o bizu da parada, entendeu? Pra mim, cara. Quer ó, ver uma coisa? Ah. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tava numa cidade, Santo Antônio da Platina. Essa cidade é no interior lá do Paraná. E eu tava pregando numa igreja e, de repente, eu olhei para uma mulher e eu vi essa mulher no fundo de um rio, morta, afogada. E aí, no final do culto, eu cheguei para ela e falei, posso falar contigo? Falei isso que eu tinha visto. Ela falou, pô, eu tava pensando em me matar hoje, pulando da ponte no rio.
Então eu não Caralho. queria ver essas Aham, paradas. aham, aham. Mas Deus permitiu pra eu poder ajudar a mulher. Eu falei, deixa eu orar por você, que tem um espírito de morte aí, entendeu? Então, assim, eu não fico, eu quero ver anjo, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, mas às No vezes teu caso, aparece. na tua missão de sacerdote, é meio que. Tu meio que era bom mesmo, que tu conseguisse ver umas mensagens pra tu mas poder... eu não fico. Uma vez eu já pedi pra ver, às vezes, né? Porque a gente ia orar no monte. Aí, alguém que fosse da ufologia achar que foi um negócio ufológico. Todo mundo não, muita gente que frequenta esse negócio de oração de madrugada no monte diz que já viu as folhas da árvore. Sarça ardente, né? É, Isso, tipo uma já sarça. ouvi Isso aparece também. muito. Ficar brilhando e tal. Eu nunca vi O isso. pessoal manda muito relato pra mim disso. É, Tudo fica fluorescente. A natureza toda. tipo como se fosse neon a parada, né? E eu nunca tinha visto isso, apesar de já ter visto, nesse período, já tinha visto umas coisas estranhas, nunca tinha visto isso. Aí a galera tava numa roda assim, orando lá, cantando, não sei o quê. Eu saí da roda, sentei numa pedra, peguei umas gramas, umas folhas e falei, Deus, se o senhor tá comigo, acende aqui. Aham. Aí eu fiquei umas 2 horas, meu irmão. No final, eu falei, cara, fiquei triste. Falei, poxa, eu não sou digno de ver uma folhinha clarear. Aí eu perdi a vontade de ficar lá na roda, fiquei sentado na pedra, né? Já tava com os glúteos tudo Aham. dormente já, né? Melhor que sentar no chão, que eu não sei se tem Aham. formiga, bicho ali, né? Carrapato. E aí, de repente, o Zé Luiz, que era um irmão lá da igreja, estava dando um testemunho. Inclusive, o testemunho dele foi interessante pra caramba, né? Olha o testemunho dele, ele era jardineiro, né? E eu conheci ele de criança, porque ele era jardineiro no condomínio onde eu morava. E o apelido dele era The Flash, porque ele falava rápido pra caraca, não dava pra entender nada. Aí ele falou assim, eu sempre quis fazer um curso de jardinagem. E aí eu orei e falei, Deus, eu preciso fazer um curso de jardinagem, mas eu não tenho dinheiro. E ele disse que na mesma semana na igreja uma senhora falou pra ele, olha, Deus tá me mandando pagar um curso de jardinagem pra você. E aí todo mundo, caramba, que legal, né? Ele falou, não, mas não vou poder fazer o curso não, porque eu já peguei um serviço no horário do curso. E por que testemunho é esse? Aí, meu irmão, eu já tava. Ao nível. Aí eu com a graminha na mão, ouvindo o cara falando isso, me deu um desgosto. Falei, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? O troço não acende. O maluco manda a história sem pé nem cabeça. Deus dá o negócio, ele não pode. No meio dessa confusão, cara, devia ter umas 20, 30 pessoas. Várias. Inclusive minha esposa, amigos nossos, a Vilma, que é amiga nossa. Meu irmão, no meio do cara contando essa história, desceu uma luz azul, assim, do céu, no meio da roda. A luz, tipo, espalhou, assim, no chão, iluminou tudo. Depois ela voltou, reuniu e subiu de novo. Aí todo mundo, glória a Deus, que é isso? Aleluia. E eu com a graminha, assim, falando, caraca. Aí, falando, pô, melhor do que a grama, né? Não sei se foi pra mim, mas foi legal. Aí, nessa confusão, esse Zé Luiz, que tava contando a história, falou, olha o cometinho aí, gente! Porra, Zé Luiz. Sacanagem, né? Tem uns 20 anos que eu não vejo ele. Aí, cara, eu fiquei felizão. Aí a gente descendo um monte, eu feliz, aí ele, ó, esse cometinho aí não foi de Deus não, maluco. Isso aí é do mal. Eu falei, por quê? Pô, claro que foi de Deus, cara. O negócio, pô, legal pra caramba. Ele, não. Você pode ver que depois que passou o cometinha, ninguém mais quis ouvir meu testemunho. Só falava de cometinha. Aí eu falei, valeu, Zé Luiz, obrigado. Você vê o naipe. Mas será que não corre o risco de mesmo nessa Pode ser, intenção? mas assim, foi um negócio tão na paz. O troço não fez nada de mal, não gerou nada. Não é isso que eu tô querendo dizer. Ah. Legal. Não duvido. Aleluia. Sei, Legal. sei. Maneiro. Mas pode ser algo do mal, você diz, ou alienígena? Ó, veio uma luzinha azul, que pelo que a gente tá falando aqui, Sim. pelo que o Rony tem visto, Azul é estudado, mais gente fina, é uma azul, parada de uma vibração de mais... Mas já teve caso negativo, né? Das É. Mas já azul teve dá. caso negativo. O meu ponto é... Não, é porque o cara que viu era daltônico. Não era azul, ele viu errado, Pode entendeu? ser, pode ser. Mas existe algum risco, Daniel, tu como pastor, Fala aí. de ir pra um evento como esse, nessa E dar uma zebra? intenção? Existe. Mas nessa intenção, vocês Existe. estão na intenção. Já aconteceu com a gente. Só que foi um erro da galera da organização. Olha só como é que foi. A gente saía da igreja, pô, era adolescente, né? Saía da igreja, tipo, 10 da noite e ia pro monte. Aham. E às vezes a galera ia com a Kombi da igreja. E aí ia conversando e tal. Então isso era uma coisa comum. Tipo, uma vez por mês rolava isso. Tipo, terceira, sexta-feira do mês. Aham. Aí às vezes tava chovendo, aí ia chovendo mesmo, uma confusão do caramba. Aí, cara, eu tava sempre atento às coisas que estavam acontecendo e tal. Só que nesse dia, um amigo nosso, que é o Márcio Mendonça, abraço aí pro Márcio, com quem eu tive
milhares de experiências loucas na vida, ele chegou pra mim e falou: Daniel, você lembra aquele um senhor que fica pedindo dinheiro aqui na igreja? Eu falei: sei, pô, o cara me pediu R$50, eu dei, depois veio pedir mais 50, eu falei: pô, irmão, aí fica difícil também, né? Ele falou: esse cara me pediu R$50, aí eu dei. Aí ele veio me pedir de novo, eu falei: pô, irmão, aí também é difícil. Aham. E eu tava com a minha filha, com a Vitória, que era criança na época, hoje já é uma adulta. E ele, quando eu falei que não ia dar os R$50, ele olhou pra minha filha e falou: pô, podia estar fazendo um monte de maldade aí, só tô te pedindo R$50. Aí ele falou: você acredita que o cara me falou isso? Quando ele me contou essa história, isso me deu uma indignação tão grande que eu perdi a sintonia com Aham. o que tava rolando. E eu vi um cara que a gente nunca tinha visto pra ir pro monte com a gente. E eu olhei e falei: cara, tava junto com a menina, eu pensei, deve ser o primo dela, que ela diz que tem um primo, Aham. deve ser o primo dela, não era. E aí, beleza, nós subimos o monte, chegou lá em cima, cara, a gente tava na roda de mão dada, orando e tal. Tava um pouquinho frio, eu tava com uma blusinha. Eu senti uma parada passando atrás de mim, assim, mexeu o meu casaco. Aí eu falei: ih, rapaz, tem morcego aqui na parada, né? Aí, de repente, de novo. Falei: pô, aí eu comecei a ficar com medo de pegar raiva, né, de Aham. morcego. Eu tava pensando em morcego. Só que aí, do outro lado da roda, tava Vivian Castilho. Eu tô dando o nome certinho das pessoas, tá? Pessoas que existem, você pode perguntar. Ela falou: pera aí, pessoal, a gente precisa mudar o tipo da oração aqui. A gente tem que fazer uma oração de batalha. Aí o pessoal falou: por quê? Ela falou: toda hora tá passando espírito atrás de mim que tá mexendo no meu vestido, pô. Ou seja, a parada tava rodando Aham. ali, em volta. Na hora que ela falou isso, esse cara chegou e falou: eu tô precisando de oração também. Aí os caras falaram: por quê? Aí ele falou: não, que eu tô sentindo uma dor no ombro. Aí, pra minha surpresa, minha esposa que tava do meu lado, ela virou pra ele e falou: você precisa acertar a sua vida porque fizeram um voodoo contra você. E eu vi o cara enfiando a faquinha no ombro. Aí eu olhei e falei: pô, meu irmão, já tá bicho passando nas minhas costas. Começou o negócio de voodoo. Aham. Agora o cara fala que tá com dor. Aí já o clima que tava legal foi ficando Foi sinistro. ficando. Aham. Aí o cara chegou e falou: eu quero oração também, porque ontem eu tava na praia de Taquatiara, eu vi o meu clone pela primeira vez, porque você sabe que eu fui clonado, né? E aí o Hitler, quando ele veio pro Brasil com o Joseph Mengele, ele fez clone. Aí eu falei: ó, meu irmão, não dá mais. Aí eu cheguei pro cara que era o Luciano, que tava organizando, falei: Luciano, corta, meu irmão. O maluco tá possuído aí, o espírito tá rodando, veio junto com ele. Vai que ele puxa uma faquinha aqui no escuro, no meio do nada, no meio da floresta. Falei: meu irmão, não dá mais. Aí ele falou: galera, vamos descer. Não era pra esse cara ter ido. Então deu zebra, mesmo sendo uma parada Aham. legal. Aham. Porque levou um cara que tava todo carregado, cheio de problema. Entendi. Então até tem que tomar o cuidado Tem na que tomar cuidado quem comitiva que vai. monte não é lugar de gente com problema. Você não vai expulsar um demônio no escuro, pô. O bicho te dá uma pedrada lá, uma facada, você nem vê de onde veio. Inclusive, oração assim de exorcismo, você não faz de olho fechado, né? Ah, Jesus abençoa aí, de olho fechado, você leva um socão, morre. Então, não é lugar pra isso. Foi um erro dessa menina que chamou esse cara, que era um amigo dela da rua, e a gente falou: minha filha, monte não é lugar pra isso. A gente leva a pessoa que tá precisando de ajuda na igreja. Aqui a gente tá num ambiente meio complexo. É só pra quem tá na vibe do Aham. negócio, Aham. entendeu? Então foi uma das experiências mais grotescas que E eu, tem que um eu já caso tive. militar no monte. Ah. É? Em 78, a Força Aérea instalou um radar, o LK-33, se eu não me engano, que era pra época super moderno, e em cima do monte, que é lá no Gama, próximo a Brasília. E lá tem o destacamento aéreo do Gama, que fica lá, faz parte do SINDAC, do Controle de Espaço Aéreo. Instalou lá. Quando instalou, os militares começaram a tomar pedrada. Era pedra E que vou contar outra materializava e ia na cabeça dos militares. Pedrada, Machucava, pedrada. machucava. Começou a machucar os militares. Aí começou a vir luzes, uma grande, laranja, grande. E os vultinhos pretos, tudo no mato. Aí é a traquinagem, né? Aí os É caras o começaram a Saci pegar Pererê. Eles estavam fazendo o que lá? Eles estavam guardando essa instalação militar, né? Pessoal Estavam de guarda. guardando uma estação E militar. operando, porque ali é um centro de detecção de espaço aéreo, né? Aham, tá. Então tem os operadores e os guardas. Os guardas começaram a tomar pedrada, os operadores começaram a sair, todo mundo começou a sair, ver os vultos pretos andando no mato. O Saci Pererê, então, tava fazendo a festa. E aí eles pegaram o fuzil HK, que eles usavam na época, e começaram Meteram? a meter bala nos Nos seres bichos. sombra. E aí? E não adiantou nada, começaram. E aí ligaram, Continua a foram pedra. subindo a hierarquia, foram ligando, porque isso durou muito tempo. Foram ligando, chegou acho que no Sócrates Monteiro, que era o brigadeiro da época, né? Comandante daquela área. Ele falou: ó,
mexe com isso, não. Não mexe com isso, não dá tiro, porque não sabemos o que pode acontecer em seguida. Isso tá? E aí foi legal que o comandante pediu para todos os militares fazerem relatório separado, em sala separada do que viram, e todos batiam. Batia. E é o único caso documentado em que você tem tanto poltergeist, né, que seriam as pedras jogadas, o portão elétrico ficava o tempo todo fechando e abrindo. Você lembra junto com o OVNI, né? Que ano que é isso? 78. 78. Caralho. É o caso do Gama, né? Esse é um dos casos mais impressionantes pra mim. Então, a família da minha esposa tem uma parte que é do interior do Rio lá, né? E eles têm um primo lá, não vou falar o nome que eu não pedi autorização, mas ele contou que ele é caçador. Ele já chegou a ser vereador lá, mas eles gostam de caçar de noite, pescar. E ele com o amigo dele, e aí eles estavam indo pro Rio, pra pegar o barco lá. No caminho pro Rio, apareceu do nada um moleque no meio da floresta. Aí o cara levou um susto, deu um tapa na cabeça do moleque. E aí o moleque fez assim, ficou olhando, o cara fez, saiu. Ele chegou, aí ele nos contando, um cara sério pra caramba, né? Um cara brincalhão, um cara... Sabe aquele cara sério, que não ria, não fala... E aí ele disse que virou pro cara e falou, pô, meu irmão, não era pra você ter batido nele. Aí ele falou, por quê? Pô, ele me deu um susto. Falou, isso não é gente não, cara. Isso é espírito. Ele falou, pô, mas eu consegui dar um tapa na cabeça? Ele falou, você não podia ter feito isso. Ah, beleza, mas vamos lá. Ele disse que eles estavam no rio, pescando lá, caçando. E de repente começou a voar pedra no barco. Pá, 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 fuzilar de pedra. Aí eles olhavam na margem, o moleque passando correndo. Aí de repente parava, vinha pedra do outro lado da margem. Aí eles olhavam o moleque correndo, rindo. Caralho, tá maluco, mané. Que brincadeira ruim essa daí, né? Aí ele viu, não Nada falei a que ver, não era pra mané. bater no moleque. Ó agora, como é que fica? Pô, é muito parecida a história, né? Você vê como é que são as... Aí da outra vez, isso aí até a irmã desse cara, que é prima da minha sogra, que é uma pessoa séria pra caramba também, cristã, ela disse que desceu uma bola de luz na árvore principal lá da cidade, que é Laje do Muriaé, a cidade do meu sogro também. Desceu e ficou em cima da árvore tempão. Eles foram chamar o padre, e aí, como se fosse o brigadeiro lá, os dois sábios. O que o brigadeiro falou? Mexe com isso não. A gente não sabe exatamente, né? Melhor ter prudência. Chamaram o padre botou a batina, não sei o quê, falou, padre, o que é isso? Faz uma oração, uma reza. O padre chegou, olhou pra parada e falou, todo mundo pra casa, melhor não mexer com isso aí não. Bora. Cara, pô, né? Então, muito parecidas as histórias, né? Contexto militar, diferente, mas... Por que a área 51 é onde é, cara? Tem alguma razão que tem a ver com isso? É depois das 50. E antes da 52. É nessa região, né? Ela é no Four meio Corners do, Region. no meio do deserto, É né? útil agradável, né? Os caras pegaram um local em que era escondido, pode colocar ali os hangares, pode testar tecnologia secreta e tem lá os fenômenos, né? Então tem tudo ali, é o parque de diversões. Então... Há fenômenos ali também, porque ele meio que atende. Sim, Quer dizer, eu não sim. sei do ponto de vista de rituais, mas do ponto de vista de estar ermo, pouca gente, não sei o que, faz sentido, né? Você usa para testar a tecnologia secreta, porque tá isolado, tem hangares ali que você pode usar para fazer os dumps, né, os subterrâneos, né, as bases subterrâneas, e tem fenômenos também que você pode estudar, que é desde que se descobriu isso na década de 40, que os fenômenos naquela região toda ali desértica aparecem. Então é o local, o Novo México, aquele quadrado que a gente falou, Novo México, Four Corners Utah, Region. Colorado, Arizona. Então A interseção de 4 estados é um local que tem muito fenômeno estranho e muitas bases militares também. Tem uma coincidência, né, de ter o fenômeno e ter as bases. E aí, Os Estados Unidos tem uma longa história, tem um monte de folclore lá, um monte de aparição mesmo, né? Mas o Brasil tem pra caramba O Brasil também, tem cara. pra cacete porque também. a gente não valoriza muito o nosso E aqui, Brasil, queria colocar um vídeo que a primeira vez na história, a gente tá voltando a voltar a Cláudio, né? Ele falou de Sim, Cláudio, Cláudio, fenômeno, mas Cláudio teve uma operação militar que tá sendo agora desvelada, em Essa que eu não eles sabia, aprendi agora essa semana. eles perseguiram seres, os militares, em 26 ocorrências. E foi a primeira vez em que um oficial militar, quase no topo da polícia militar é coronel, ele era tenente-coronel, ele vem então a primeira vez que um militar fardado vem a público em um evento oficial perante seu chefe, seus colegas, para falar que perseguiu seres, e é verdade. Então, É o Eisenhower, né? e o fenômeno tem um senso de humor. né? Eu digo assim, o fenômeno poderia escolher qualquer policial, comandante, junto com seus comandados, para aparecer. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer cidade do Brasil, ele escolhe logo. Coronel e Eisenhower. 99% dos comandantes iriam fazer o quê? Boca fechada, não ia falar nisso. Até porque queima o filme do cara, né? Queima o filme, você pode não ser promovido, tem a série de coisas que pode acontecer. Uhum. E aí, pela primeira vez, você tem então um comandante chamado Eisenhower,
Que é Porque- improvável ter um comandante brasileiro chamado Eisenhower. Porque ele é neto de alemão, então assim... E aí Eisenhower é justamente quem? O comandante americano, que foi presidente, que falam que encontrou Os alienígenas. os seres. Fez o Você vê como o fenômeno tem um certo senso de humor, né? É meio cômico, a E parada. tem alguma coisa... O que a gente tem de relato? A gente tá falando até agora... E eu queria colocar esse vídeo. Ah, tá, por favor, Eu tem posso, aí? não, eu posso botar ali? Enquanto você- Pode, vai lá. Então, enquanto isso, deixa eu te perguntar Bora, aqui, bora. Daniel. Existe alguma razão, tu conhece alguma razão do porquê que a gente tá falando? A gente até agora falou basicamente de fenômenos ocidentais. Sim, Né? sim. Lá na Rússia, a gente tava falando que quando veio na época do Eisenhower, Sei, o acordo teria sido feito com as duas grandes potências da época. sim. Né? Então, tem relato... Talvez uma outra facção fez com o outro lado, né? Uma facção rival. O que tu manja disso daí? O que tem de Rússia nessa história? Pô, a Rússia é até mais aberta do que os Estados Unidos com relação a comentar sobre fenômenos, documentos. Então você tem coronéis russos que falam abertamente, que eles já viram as naves e tal. Né, Rony? O pessoal na Rússia, no militar russo, é muito mais aberto de falar das coisas que os Estados Unidos. Sim, Tem centenas, dezenas de relatos dessa natureza, né? Você lembra, assim, algum de cabeça dos relatos russos lá? Tem o relato dos petrificados, né? Que é o mais famoso, né? Que vem um fenômeno, os caras começaram a atirar e aí petrificou os caras. Virou Caralho! como se fosse a medusa, né? Esse pra mim, esse é o mais Entendi. famoso, né? Entendi. E É, tem um negócio envolvendo de militares Tunguska aí, lá né? também, que é misterioso. Né? Tem mutilações também, né? Mutilações. Tunguska teve também? Teve. Com o Tunguska foi a queda, né? Do objeto, né? Que destruiu explodiu tudo, a né? região inteira, né? Tem caso de mutilação também, envolvendo militar, envolvendo. Radiomutilação. Oi? Radiomutilação? O que tu falou? Não, mutilação também. Ah, tá, que susto, tá. O que é isso aí? Operações Esse é o comandante Eisenhower, né? Tenente Coronel. esse é o cara. Esse é o discurso dele de. Ele tá se aposentando, mas esse evento foi um evento realizado em março desse ano. Entendi. Ou seja, há um mês e pouco atrás, em que ele estava fazendo passagem de comando para poder se aposentar. Ele era comandante de Estado-Maior da região que pega Poços de Caldas, tem sede em Poços de Caldas, mas pega 50 municípios ali, 40 municípios. Poços de Caldas tem caso também? Tem relato? Todo o sul de Minas ali tem relato, né? Cadê? Dá play E do aí vídeo dá aí. Então, só um detalhe, peraí. Ah. Isso entrou para a história como mais alta patente militar de alguém no mundo falando abertamente sobre isso, né? Então é uma parada histórica. Assim, já falaram sobre isso generais, tá? Sei. Mas não em um evento oficial fardado. O cara já... Nativa. O cara aposentou, Isso tá na nunca reserva. existiu. Tô entendendo. É. Tô entendendo. Caralho, que doideira. Dá play aí, vai. Desafios, centenas. Em Cláudio, Minas Gerais, estivemos frente a frente com o desconhecido. E posso garantir que as tropas da Polícia Militar não se acovardaram. Todos atenderam aos chamados do povo, que temiam algo novo, algo que desafiava as leis da física e de nossos conhecimentos que temos e fomos treinados. Em campo, durante 26 diligências com outros órgãos de defesa, pudemos ver, perceber e ter a certeza que não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o solo inimigo. Isso que eu estou comentando agora é algo que eu guardei por quase 20 anos. Eu acho que agora é hora de falar a respeito do que aconteceu, do que está em todos os lugares da internet, no YouTube. Quando partimos em atendimento à comunidade, não colocamos fé no que chegou à sala de operações, pois sob a presença de estranhos nas comunidades de São Bento, Formiguinha, Matias, Rocinha. Sem acreditar no que ouvimos, nos armamos. Fomos atender a comunidade, pois é nosso dever atender. E tivemos, talvez, a grata satisfação de termos ido aos povoados e lá vermos o inimaginável. Vemos que não somos os únicos a ter capacidade de fabricar aparelhos aeronáuticos capazes de realizar proezas, e nem sermos os únicos a termos inteligência ou a ter o polegar oposto aos demais dedos das mãos. Essas vivências e experiências, tão debatidas pela população mundial, só foi possível porque eu estava e fazia parte da Polícia Militar de Minas Gerais, instituição que detém a confiança e credibilidade da população, e deposita em cada policial a grata e prestigiada condição de guardião do povo. O jeitinho militar dele, mas... Fazemos isso por quase 20 anos, mas é fato. Infelizmente ou infelizmente, não somos as únicas espécies inteligentes
a caminhar sobre o solo terreno, pois presenciamos e estivemos frente a frente com visitantes desconhecidos da espécie humana nas áreas urbana e rural do município de Cláudio. Ninguém nos contou, mas sim nós vimos. Tem alguma coisa ali, né? Essas pessoas, dezenas de pessoas, que o pessoal tem visto aí, tantos militares falando no YouTube, tantas pessoas civis, é verdade. Aí, encerrou. Ô, Rony, Então- você foi militar já? Já fui da Marinha, né? Por um breve período aí. Breve. Mas era o quê? Era oficial lá? Era do Corpo de Engenheiros, né? Eu tava como guarda da Marinha, que era o aspirante da. Aham. Ah, Não tem entendi, aspirante da aspirante, Marinha, né? então quando eu tava quase formando, eu fui a Petrobras, né? Então. Ah, tá. Aí tive Legal. que sair, quando tava quase na formatura. Isso que o Eisenhower. Tenente Coronel Eisenhower, lá de Cláudio, Minas Gerais, está falando aí. De que, seu esquisito? É de quando esse relato? É antigo? Esse é março de 26, agora. Eisenhower. Não, mas ele falou que guardou Teu nome é por 20 Wellison. anos. Ah, em 2008 o caso. O caso de 2008. Ah, tá. Beleza. E aí eles encontraram 3 tipos de criaturas, né? Criaturas de olhos pretos grandes e pequenas iluminadas. E criaturas altas, de 2 metros, também a mesma característica, só que grandes. Aham. Iluminadas também, elas flutuavam entre as canas. E encontraram também seres marrons, de olhos vermelhos e com 3 protuberâncias na cabeça, igual Aham. as Varginha. características, não sei se era o Parente mesmo do ser, mas as Varginha. características eram iguais a E do foi ser a de Varginha. população que pediu ajuda da Os polícia? seres começavam a aparecer nos povoados, na área rural. E aí pediam ajuda e eles iam lá. Foram 26 operações durante os meses de novembro e dezembro de 2008. E também fenômenos luminosos que apareciam junto. Né? Não tinha desembarque dos seres, mas é como se o fenômeno aparecesse ora em formato luminoso, com várias luzes, e descia, e subia, etc. E ora aparecesse em forma de seres, né? Tava atormentando a população lá. Todo mundo com medo, né? E eles iam lá para poder ajudar a população e encontravam os seres. E interessante que esses fenômenos luminosos tinham muita preferência pela igreja. Em muitos casos ficaram em cima da igreja, o que é uma coisa curiosa, Isso é que evoca essa interessante. questão de intenção, de fé, de religião, junto com os fenômenos anômalos. Eu vi a nave lá, minha família viu, no final de tarde, em cima da Basílica de Aparecida. E depois eu entrei na internet, eu falei, cara, alguém deve ter filmado umas paradas dessas. Tem algumas filmagens disso, aí em cima da igreja. Eu acho que essa questão da intenção, da fé, da oração, estado Atrai, de né? consciência, né? Pela oração. Faz sentido. E assim, foram 26 ocorrências, tem um relatório oficial lá da época, que já foi liberado, e agora os caras estão podendo falar mais abertamente, não só ele, mas todos os comandados. Foram Como- 26 diligências, né? 26 diligências, Parece que 8 a liberaram, princípio. liberaram 3 só, ou 2? né? Liberaram só 3 ocorrências, parece, nesse relato, mas tem o- outros relatórios. Tem o documento oficial da polícia que você lê o relato do que os caras O que viram. Que é acontece- isso que ele tá falando aí. Encontraram um ser assim, luminoso, outro maior, que não Isso, sei o quê. nesse jeitinho militar que você Aham, falou. jeitinho né? Ficou com militar. saudade do CEP, né? E aí, Os caras e aí o que falam tudo jeitinho, acontece, tudo cara, especial. É, tudo robozinho. né? é que os militares tiram foto. E aí, quando tira a foto, no dia seguinte já tá a Força Aérea, ó, me dá a foto aí. E aí saíram militares ali de Lagoa Santa, e a gente tem o depoimento do Sargento Rabeiro. Então esses seres foram abatidos pelos policiais de Não. Cláudio. Não Não. foram. Inclusive, quando eles iam pegar a arma, eles não conseguiam. Os seres entravam na mente deles e desabilitavam o comando.